Pois bem, então hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos baseadas no livro Redescobrindo os Pais da Igreja. Então, o primeiro capítulo que nós vimos, que nós estudamos, fazia referência à importância de se estudar sobre os pais da igreja, para que a gente pudesse entender ali o começo da formação da igreja, do corpo doutrinário da igreja, e como esses pais da igreja, muitos em meio à perseguição, em meio ao surgimento de muitas heresias, começaram a combater essas heresias, começaram a buscar uma ortodoxia ali no ensino ortodoxo. E nessa busca a gente viu também que muitos acertaram, muitos erraram, mas a gente também percebe que ali é o começo de tudo, eles estão ali começando. É diferente do nosso caso, que a gente tem aí um monte de livro falando sobre muitas coisas, teologia sistemática, comentários bíblicos. Então fica muito fácil a nossa consulta, fica muito fácil a nossa vida, mas eles não, muitos deles foram pioneiros naquilo que eles estavam se propondo a fazer. E nesse pioneirismo, acertaram, erraram, e com o passar do tempo as coisas foram melhorando, foi se desenvolvendo a doutrina a respeito daquele assunto tratado, Então a gente viu essa importância para se aprender tanto com os erros como com os acertos destes pais da igreja, esses pioneiros. A gente viu no segundo capítulo Inácio de Antioquia, foi apresentado aí, o mártir. No terceiro capítulo nós vimos a carta a Diogo Neto. No quarto capítulo terminou no domingo, 15 dias atrás, domingo passado não tivemos aula, e a gente viu Orígenes, também aprendemos aí com os erros e acertos de Orígenes. E hoje estamos iniciando o quinto capítulo, que vai falar da vida de dois pais da igreja, de origem latina, o Cipriano e o Ambrósio. Então a gente vai dividir esse capítulo em dois. Hoje iremos falar sobre a vida de Cipriano, e no domingo seguinte, se Deus assim permitir, iremos falar sobre a vida do Ambrósio. Então esse capítulo tem como subtítulo a piedade eucarística de ambos os pais da igreja, tanto o Cipriano como o Ambrósio. Então a reverência sobre a ceia, a Eucaristia, a ceia do Senhor. Então a reverência, o empenho que eles tiveram para defender essa doutrina da Santa Ceia do Senhor. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiramente ter o contexto histórico. Então, o contexto histórico no qual esses servos de Deus estavam inseridos, ambiente de perseguição, de muita heresia se formando, a gente vai ver um pouco disso. Depois a gente vai ver um pouco sobre a biografia do Cipriano, e depois aquilo que ele defendeu a respeito da ceia, a sua teologia sobre a ceia do Senhor. No domingo seguinte vamos ver um pouco também da biografia do Ambrósio e, em seguida, a sua visão teológica sobre a ceia do Senhor. Qual o objetivo da aula? O primeiro objetivo é examinar o pensamento eucarístico, aquele pensamento que eles tinham a respeito da Eucaristia, da ceia do Senhor. De Cipriano de Catargo e de Ambrósio de Milão, ambos da tradição patrística latina. Um outro objetivo é entender o importante papel de ambos na explicação do significado da ceia do Senhor e no desenvolvimento da piedade, da reverência, da devoção eucarística, dessa devoção na ceia. Então a gente vai ver que nem sempre a ceia do Senhor foi entendida tal como a gente entende hoje. Então houve todo um desenvolvimento aí em cima desse tema, desse assunto tão importante para a nossa vida, tão importante para a vida da igreja. Então nem sempre a igreja entendeu, principalmente no começo. A gente vai ver que havia alguns desvios e que esses irmãos tentaram corrigir esses desvios. Às vezes acertaram, às vezes erraram. A gente vai ver um pouco disso. A gente vai ver, inclusive, que muito do que eles ensinaram diverge do que a gente aprende hoje, do que a gente ensina hoje, do que a gente vive hoje a respeito desse tema. Contexto histórico. Então, eles viveram num contexto, muitos dos pais da igreja viveram num contexto muito difícil de perseguição dos judeus, perseguição do Império Romano. Então, muitos deles viveram nesse ambiente de perseguição. O Cipriano é um deles que viveu esse período de perseguição. E, em meio a esse
problema enorme da perseguição, da dificuldade para estar ali sempre colocando a igreja em comunhão, também tinha as heresias, né? Então está ali o corpo doutrinário da igreja ainda está sendo formado, muitos hereges se levantando, muitas pessoas interpretando o texto de forma errada, muitos ensinamentos espúrios surgindo, e toda uma preocupação dos pais da igreja para corrigir, dos apologetas para defender a fé cristã. Então, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta heresia, surge uma heresia a respeito da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor era vista como refeições sinistras e perversas, se dizia assim, né? Então tinha essa difusão de que os cristãos eles eram canibais. Essas refeições sinistras e perversas eram canibalismo. Acreditava-se que de fato o cristão comia corpo, bebia sangue, em referência ao corpo e sangue de Cristo, né? Então até uma citação no livro que está em pauta, onde um autor cristão, fazendo a defesa da ceia, ele cita um texto de algum outro autor que eu não lembro agora, onde ele dizia que o ritual de iniciação na vida cristã era da seguinte forma: pegavam um bebê e preenchiam, né, esse bebê com um monte de massa de pão, né? E aí o iniciante, sem saber, dava pauladas naquela massa, batia aquela massa, e de repente estava ali matando o bebê sem saber. Então o sangue saía e tudo mais, e os participantes ali iriam comer, a partir daquele momento, né, que o bebê estivesse morto, iriam partir os membros, partir o pão ali e comer. Então uma série de mentiras, uma série de inverdades ali, às vezes por motivo jocoso, às vezes por ignorância. Então era comum os pais da igreja de repente, eu vou abrir aqui, pegar o tablet, abrir o Instagram e ver um monte de fake news. Então tinha um monte de fake news, ele abria assim, isso aqui, aí eu falava, como está dizendo isso aqui, ó. Então era muito comum ter as fake news da época. Eles abriam lá o tablet de pedra e era muito comum, né? Já tinham evoluído bastante, né? Era o papiro, enfim, já não era mais papiro, né? Eles tinham evoluído bastante, já tinha um papel ali, era o códex. Então, enfim, eles já tinham evoluído bastante. Mas era muito comum eles se depararem com essas heresias, com essas mentiras, com essas zombarias acerca da ceia do Senhor. E aí, muitos dos apologetas, né, então, inclusive, por ter tanto apologeta cristão no século II, tratando da ceia do Senhor, fica evidente que era muito comum a quantidade de mentira, né, de desinformação a respeito da ceia. Isso faz com que muitos desses exegetas, muitos desses apologetas, eles se debrucem na defesa dessa doutrina, no ensinamento dessa doutrina, para identificar o que realmente acontecia quando tomavam a ceia do Senhor, né? Eles tentam responder ao que é que se acontece quando se toma a ceia do Senhor, o que experimentam ou o que experimentavam aqueles cristãos quando participavam da ceia do Senhor. E, basicamente eles estavam preocupados em responder questões como essas. Então até hoje é muito comum haver ainda debates. A gente vê no ato da ceia muito comum o pastor falar que não há uma consubstanciação ou uma transubstanciação na hora da ceia. Então o pão não se transforma em carne, ou o vinho não se transforma em sangue, ou na consubstanciação, né? Isso aí é a transubstanciação. Na consubstanciação, o pão não tem carne, ou o vinho não contém sangue. Então hoje em dia ainda se fala disso, hoje em dia ainda tem discussões a respeito disso, e essas discussões foram muito fortes, inclusive na época da Reforma. Então havia divergência, inclusive, entre os reformadores. Então, se tantos anos depois ainda havia divergência, imagine naquele período onde, mais uma vez, como eu disse, o corpo dogmático da igreja estava se formando. Então era um período de muita efervescência, de muitas opiniões, muitas interpretações, né? E aí a gente vê a necessidade desse ajuste, dessa intervenção dos pais da igreja. Ok, gente, até aí tudo bem? Deu para entender por onde a gente vai caminhar? Então, claro que esses pais da igreja, tanto o Cipriano quanto o Ambrósio, produziram uma gama enorme de outros assuntos, falaram sobre outros assuntos, mas a gente pega aqui em tela, a gente põe em pauta a questão a respeito da Eucaristia, a respeito da Santa Ceia do Senhor, que eles falaram a respeito disso. Esse Cipriano não é o Ciro, não, é o Carvalho. Isso, não é aquele do livro
que muitas vezes é confundido. Boa colocação. Porque tem um livro aí de São Cipriano, né? Ok, então vamos ver um pouco da biografia de Cipriano. A respeito do período em que ele viveu antes da conversão, não se tem muita informação. Então, achou-se por bem, né, o biógrafo da época disse que o que era relevante naquele momento era a vida dele a partir. A relevância e a importância da vida dele estava a partir do momento que ele foi convertido. Então, o que ele tinha passado não tinha importância, não era relevante, não se levava em conta. Então, a gente tem mais informações a partir do momento da conversão. É muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Então, a gente vai ver alguns testemunhos, algumas pessoas vão dar testemunhos e acabam falando mais da vida pregressa que teve. A ênfase maior está mais na vida vivida antes da conversão do que na vida pós-conversão, né? Mas não, naquele tempo não, naquele tempo eles levavam a sério isso e a ênfase estava no período pós-conversão. Então, muitas vezes, no testemunho fica 50 minutos para falar do que o cara tinha feito antes e apenas 10 para mostrar a maravilhosa graça que Deus realizou na vida dele. Então, a ênfase fica mais no que ele havia feito, parece mais que o testemunho é para motivar a pessoa a se desviar do que a viver como crente, né? Então, esquece-se a ênfase, muitas vezes, no que Deus fez por nós. Claro que saber do passado é importante para saber de uma maçã de pecado que Deus nos tirou. Então, Ele realmente realizou nas nossas vidas uma grande obra. Então, Ele nos libertou aí do império das trevas e vivíamos aí uma vida indigna, mas, muito mais, é a vida que a gente leva hoje, né? Então, a ênfase maior está nessa transformação que Deus faz por nós hoje. Pois bem, então seguindo esse princípio, a gente não tem muito da vida anterior de Cipriano, mas sabe-se que ele fazia parte da alta sociedade, né, romana lá no norte da África. Então ele tinha uma vida tranquila, ele vinha de família rica, né? Ele teve muita fama e uma boa reputação como retor. Então ele era um professor de retórica, né? Ele era um retor. Ele ensinava aquelas pessoas que queriam aprender sobre retórica, sobre oratória. Inclusive ele tinha uma boa oratória para isso. Então ele ganhou muita fama com isso e foi muito reconhecido como retor, como um professor de retórica. Como eu disse, ele era muito rico, porém quando ele se converte, quando ele é convertido, ele doa grande parte dessa sua riqueza. Então ele abre mão dessa riqueza, ele abre mão dessa vida confortável, e a gente vê mais lá na frente que inclusive ele vai, não só ele deixa de ser rico, como ele passa a ser perseguido também, né, por Décio, assim como Orígenes também foi, né? Não há indicação de que ele tenha casado, né? Então não há nenhum indício, não há nada que indique que ele tenha casado. A conversão dele veio de um período de frustração anterior, né? Então ele estava muito desgostoso com o mundo em que vivia. Embora ele tivesse tudo, ele era rico, ele era muito reconhecido pela sua inteligência, pela sua retórica, ele era um professor influente, mas ele não estava muito bem com isso não. Existia nele um vazio existencial, existia a falta de algo maior, algo que pudesse lhe dar significado para a vida. Os prazeres, os privilégios que ele possuía já não estava mais enchendo a vista dele não. Então, enquanto muitos lutam tanto para conquistar isso, ele tinha e percebeu que aquilo ali não valia muito não. Parece muito Salomão, né? Quando ele vai falar da busca que ele faz. Então ele que tinha tudo, buscou tantas coisas e conquistou tantas coisas, ele sentia que tudo aquilo ali era um vazio, era um nada, era correr atrás do vento. Então parece muito a história de Salomão. Ele tinha tudo ali, ele tinha reconhecimento, fama, dinheiro, poder. No entanto, ele estava buscando algo mais. Então a gente vê que o homem não se completa simplesmente com as coisas materiais, há algo muito mais que as coisas materiais, há algo espiritual, né? Então há um quê espiritual no homem, e ele estava começando a buscar por isso. Ele vai conhecer o Evangelho, ele vai conhecer o cristianismo através de um amigo já idoso,
um presbítero chamado Ceciliano. Ele já era um senhor idoso da igreja de Cartago. E é através desse presbítero que ele tem conhecimento do cristianismo, é através desse presbítero que ele é introduzido, né, no cristianismo. E aí, quando ele ouviu o evangelho lá pela primeira vez, segunda, terceira, ele ficou convencido dos seus pecados, entre os quais ele notou orgulho, ira, avareza e lascívia. E aí o que é que ele faz? Ele tenta, por meios próprios, se livrar disso tudo, né? Reformar a vida. Mas, como a gente sabe, por meios próprios, na força do próprio braço, a gente não consegue, né? E aí, mais uma vez, ele fica frustrado, pensando que nunca seria capaz de livrar-se desses pecados. Ele acaba se desesperando, né, de viver uma vida de virtude e volta aos seus velhos caminhos. Ele consegue perceber que por si só o homem não tem força para se libertar dessa vida pecaminosa, dos seus pecados. É necessário uma intervenção divina, e ele vai reconhecer isso mais na frente. Então ele frustra-se novamente, mas aí, reconhecendo a sua incapacidade, ele, de repente, assim, ele fala que foi algo extraordinário, repentino, ele foi convertido. E em suas palavras ele diz o seguinte: imediatamente, de maneira maravilhosa, questões duvidosas se esclareceram para mim. O que estava fechado se abriu, o que era obscuro brilhou com luz, e o que parecia impossível pôde ser realizado. Quanto à conversão, ele estava certo de que o Espírito Santo que o trouxera à fé e ao novo nascimento. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas: nosso poder é de Deus. Eu digo, todo ele é de Deus, dele temos a vida. Fecha aspas. Então ele reconhecia a soberania divina, ele sabia da sua incapacidade, embora ele tentasse viver uma vida de retidão, mas ele não conseguia. Então, somente com a intervenção divina, somente com o auxílio do Espírito Santo, somente uma vez convertido, ele encontrou significado para a vida, ele encontrou razão para viver e seguir em frente, né? Então, aquele vazio imenso existencial que ele tinha e que muitos de nós já tivemos um dia, foi preenchido. Então, a gente percebe aí que ele foi revivido espiritualmente, né, pelo Espírito Santo. E aí ele se torna catecúmeno, né? Ele se torna um discípulo, um aprendiz na igreja. Ele vai ser catequizado. Entre os catecúmenos, ele era um dos poucos ricos, né? Então havia ali muitos catecúmenos que eram pobres. E o autor do livro, ele faz um adendo, ele nos mostra a importância da igreja nessa integração. Então a igreja era uma das únicas instituições que tinha aquela cultura de integrar, né, tanto ricos quanto pobres, de tratar de forma igualitária ricos e pobres naquela época. Então a importância dessa comunhão, dessa integração, dessa busca que a igreja tinha de integrar tanto os ricos quanto os pobres e não fazer acepção de pessoas, né? Não ter o rico como superior ao pobre, e assim conviviam, como a gente vê, escravos e senhores, né? Convivem ali como irmãos. Então, independente da classe que eles ocupavam. Em 245 ou 246, não se sabe ao certo, mas apenas 2 anos após a sua conversão, conversão em batismo, né? Cipriano é designado bispo de Catargo, ou seja, ele tem uma sessão meteórica, né? Com apenas 2 anos de crente, de convertido e batizado, ele já é levado para bispo. O bispo supervisionava ali as áreas já, né? Então já tinha essa divisão aí do serviço do bispo. Então ele se torna bispo ali em Cartago. Claro que isso aí gerou alguns descontentamentos, né? Então alguns presbíteros mais velhos lá, eles não se sentiram bem com isso, né? Mas ele foi bem influente no desenvolvimento do cristianismo lá no norte da África. Ele cumpriu bem o papel, apesar de toda essa oposição, apesar dessa divergência, né? Apesar algumas vezes, falta de apoio nisso aí. Principalmente quando veio a perseguição. Ele saiu muito bem, apesar de ter relativamente pouco tempo ainda, né? Nas perseguições que abrangeram todo o Império no final dos anos 40 e nos anos 250,
nos anos 240 e nos anos 250, ele demonstrou ser um líder cristão sábio e equilibrado. E ele foi martirizado, né, durante o reinado do imperador Valeriano. E por que ele foi martirizado? Porque ele foi decapitado, porque ele se negou a oferecer sacrifícios rituais aos deuses romanos. Então, por se negar, por perseverar na fé cristã, né, ele acaba sendo morto e martirizado, nesse caso, por sua fé. Então, ele é mais um dos mártires cristãos da sua época, né? Então, ele se nega veementemente a oferecer sacrifício, a adorar outro Deus, senão o Deus verdadeiro, o Deus soberano. Pois bem, então aí a gente encerra essa primeira parte sobre o contexto histórico. Alguma coisa para se falar sobre isso? Alguma dúvida sobre a vida dele? Tá tranquilo, gente? Estou indo muito rápido. Eu acho que dessa vez eu fui mais devagar, né? Eu ainda fui rápido, né? Ainda estou na velocidade de 1,5. Quando forem ver aí, vocês botam na velocidade 75, menos. Vai ficar normal. Foi rápido ainda? Bebendo água? Não, bebendo água está devagar. Tenho que melhorar esse time para melhorar a minha comunicação. Está muito rápido, não? Deve ser nervosismo. Como não ficar nervoso aqui? Vamos lá. Então a gente vai agora para a segunda parte. A gente viu o contexto histórico e agora a gente vai falar sobre essa visão teológica que ele tem a respeito da ceia do Senhor, da Eucaristia, né? E ele tem uma carta de número 63. Essa carta é chamada, como é intitulada, né? Muitos chamam ela, consideram ela como o primeiro tratado autêntico sobre a ceia. Essa carta provavelmente foi escrita em 253, né? Para um bispo de Bilta chamado Cecílio. Então essa é a origem provável dessa carta, talvez lá no outono de 253. Então o objetivo principal dessa carta é combater uma heresia, é combater a ceia chamada ceia aquariana. Alguém tem ideia do que seria isso? Aquariana. Uma ceia aquariana. Eu também nunca tinha visto nenhuma referência a isso. Ceia aquariana. Aí fiquei sem entender também. Alguém tem alguma ideia? Tem ideia? Eu lembrei logo de peixe, né? Aquariana, mas era uma ceia à base de água. Então aquariana, por causa da água, né? Então eles não usavam o vinho, eles estavam usando apenas a água. Então eles ceiavam com água. E claro que isso desagradou muito ao Cipriano, né? Então ele vai combater esse erro de interpretação na questão da ceia do Senhor. E ele é muito veemente nesse combate, né? Ele já começa dizendo o seguinte: não há liberdade, nós cristãos não temos liberdade, não há liberdade nenhuma para mudar o que o Senhor Jesus Cristo fez e nos ensinou, a menos que queiram ofender seu Senhor. Ele é muito veemente, ele já começa dizendo: olha, a menos que vocês queiram ofender Jesus Cristo, nosso Senhor, nós não temos liberdade nenhuma de mudar aquilo que ele nos ensinou. Talvez essa falta de conhecimento da história da igreja, de certa forma, um ranço, né? Catolicidade, que a gente tem, faz com que a gente queira ressuscitar as heresias de forma espontânea. Estava vendo um vídeo desse pessoal nessas missões interculturais, desse pessoal nessas missões interculturais, questionando se é lícito você não ter indígena servir a ceia com tapioca sobre açaí. E alguns pastores dizendo que isso é válido. Então não é válido. Está claro na escritura que é pão e vinho. Está claro, não há espaço para contextualização. Mas se a gente for analisar, muitas vezes isso é um produto de uma teologia que reduz muito o papel da Eucaristia, o papel da ceia. Né? Se você não vê como sacramento, você já tende a relativizar, e aí a coisa pode ir degringolando,
A gente tem que tomar cuidado. A ceia é um memorial, mas ela não é só um memorial. Isso aponta para algo bem maior. Muitos. A menos que nós queremos desobedecer, como é que ele diz? Ofender. A menos, ele diz, não há liberdade de mudar o que o Senhor Jesus Cristo fez e ensinou, a menos que queiram ofender o seu Senhor. Tem muito esse debate, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não tenho aprofundamento, né, para tratar, mas falam muito da questão cultural, da questão deles não terem o vinho, a questão de cultura. Então eles debatem muito sobre essa questão aí, se é lícito ou não. Eu não vou entrar nessa seara por falta de conhecimento mesmo, falta de... Não sei como é que eles lidam, não sei quais são os argumentos, né, que eles tratam. Mas enfim, a Bíblia é clara quanto a isso, e é o que ele está dizendo aqui, né? Eles tinham lá, não é que eles não tivessem, né? Então muitas vezes lá a tribo indígena não tem essa tradição, não levaram o vinho, se bem que o vinho e o pão foi levado para a uva, né? Então o americano, ele ceiou lá, né? Então poderia ser levado para as tribos. Não os caras que estão lá, a obrigação inicial, a obrigação não parece, né? Se foi possível levar para a lua, então poderia ser levado também para a tribo. Não sei se seria aceito, enfim. Mas quanto a isso aqui, a gente vê que é claro lá o que foi usado, né? Ele vai dizer o seguinte: alguma colocação aí? Quer nos ajudar nisso? Não? Quer se envolver também, não, Eric? O cálice que é oferecido, mais uma vez ele vai dizer, né? Em memória dele, deve ser oferecido misturado com vinho, pois uma vez que Cristo pronunciou, eu sou a videira verdadeira, o sangue de Cristo não é água. Então ele dá mais um argumento, né? Ele vai dizer, se Cristo disse, olha, eu sou a videira verdadeira, logo, o sangue de Cristo não é água. E ele ainda vai mais, né? Ele vai dizer que usar somente água significa, portanto, agir contra a ordem do Senhor. Tanto contra a ordem do Senhor, quanto a prática evangélica e apostólica, né? Então vai, além de agir contra o que o Senhor tinha dito, também vai contra a tradição, contra a prática que se tinha até então, contra a prática apostólica, contra aquilo que os apóstolos haviam ensinado. E aí ele vai trazer também ele vai fazer algumas referências para defender esse seu ponto de vista, para defender que não se podia cear apenas com água. É uma questão interessante também, é que hoje em dia a gente ceia com vinho, né? Com suco de uva, não adiciona água. Mas lá havia uma tradição de não só usar o vinho, mas tinha que ser adicionado também água, e é isso que ele defende. Então tinha que ter água e vinho. Então por isso que ele vai dizer, né? Então não pode ser, portanto, só água, mas tinha que ser a mistura, tinha que haver a mistura. Então ele vai fazer algumas referências ao Antigo Testamento, né? Ele vai dizer que haviam alguns tipos, algumas coisas que apontavam para a ceia do Senhor no Antigo Testamento. E ele faz uma lista desse tipo, né? Dizendo que que representavam o pão e o vinho que eles viriam a usar mais na frente. E aí ele dá uma lista desses tipos, dessas referências no Antigo Testamento. Ele vai citar a embriaguez de Noé, então Noé se embriaga com vinho, interpretado como uma prefiguração do vinho. A oferta de pão e vinho por Melquisedeque é um paralelo direto, né, com a ceia, com a Eucaristia, segundo Cipriano. A bênção de Judá e predição de Isaías 63. Então Cipriano vê nessas passagens profecias ou símbolos relacionados ao vinho e ao sofrimento de Cristo. Então ele faz algumas referências, ele acha que são algumas tipologias que iriam simbolizar esse vinho mais na frente. Cipriano nota que o rito, Cipriano nota que o batismo sim é somente com água, é o rito iniciatório que se deve fazer apenas com água, mas a ceia não. Esse sim, o batismo somente com água. A ceia tem de usar tanto água como vinho, pois o seu propósito é recordar o derramamento de sangue de Cristo. Então talvez essa mistura de água e vinho venha dessa tradição, porque quando Cristo foi espetado lá, né, pela lança, jorrou água e sangue, né? Então eles passam a adotar essa água.
Cipriano via a ceia do Senhor não apenas como um ritual, mas como uma experiência espiritual profunda e transformadora para os crentes. Então a gente vai ver aqui outro ponto, né? Ele vai primeiro falar dos elementos e agora ele vai falar como ele via, como ele entendia, o que é que acontecia no momento que os irmãos ali ceiavam, né? Então não era apenas um rito, mas ele via como uma experiência espiritual profunda e transformadora para os crentes. Então não era só um memorial ou um ritual, ele via algo mais, coisas ali aconteciam para ele e eram experiências espirituais, essas coisas, né? Bem profundas. Tá aí, tudo bem? Ok, então ele vai falar sobre a insobriedade espiritual da ceia ou a embriaguez, né, que essa ceia causaria. Claro que essa embriaguez não é uma embriaguez tal como o vinho comum, não é ficar bêbado nesse sentido. E para isso ele usa o Salmo 23, versículo 5, claro, na sua passagem, na sua tradução latina, que vai dizer o seguinte: teu cálice, embora o mais excelente, é intoxicante ou embriagante, né? Para argumentar a favor do vinho. Então, por ter esse sentido aí de cálice, embriagante, intoxicante, ele vai dizer o seguinte: seria a água capaz de produzir essa embriaguez? Então, somente o vinho. E ele atribui esse salmo à ceia, né? Ele faz essa ligação. Fazendo essa ligação, ele vai dizer: não é possível que o vinho, que a água cause isso, esse efeito durante a ceia. Ele diz: água sozinha nunca embriaga. Para haver essa embriaguez ou intoxicação, tem que haver vinho. Mas, por outro lado, né, essa embriaguez da ceia não é como a do vinho comum. É uma insobriedade ou intoxicação espiritual. E o que é essa embriaguez aí espiritual proporciona? O que é que ela causa? Primeiro, ela vai restaurar a sabedoria espiritual. Tá aí, tudo bem? Primeiro, ela restaura essa sabedoria espiritual. Isso tudo, claro, segundo Orígenes, tá? Faz homens e mulheres ficarem sóbrios, no sentido de que voltam a ter um entendimento claro de Deus. Então a ceia teria esse poder. Então, a partir do momento que as pessoas ceiavam, elas tinham essa sobriedade a respeito do entendimento claro de Deus. Isso proporcionado pela ceia. A ceia também ajuda a negar o mundo. Então tira a fixação pelas coisas do mundo. Então aquela pessoa que está olhando muito para as coisas terrenas, a partir do momento da ceia, ela vai perder essa fixação, ela vai começar a olhar mais para as coisas do alto. A ceia também teve, segundo Orígenes, esse poder. A ceia também faz esquecer o padrão de viver deste mundo, né? Então, as formas que a gente vive aqui, o padrão de vida desse mundo. Beber o sangue de Cristo nos ajuda a abandonar os valores e as tentações seculares. Então, a gente fica mais santo ali, segundo ele, a partir do momento que se toma a ceia. Ele também fala de uma outra função da ceia, uma outra coisa que acontece durante a ceia. Seria perdão, alegria e força contra o pecado. Ele vai sugerir que, assim como o vinho comum pode aliviar a tristeza, a ceia do Senhor, né, com a mistura correta, claro, entre água e vinho, tem o poder de aliviar o crente dos pecados chocantes que o dominam. Então a ceia teria esse poder propiciatório, esse poder de aliviar o crente do pecado, né, perdoar, de certa forma, o pecado. Também a ceia seria um lugar onde o crente reencontra o perdão do Senhor e, como resultado, é cheio de alegria. Então o crente ali ficaria cheio de alegria, teria alcançado perdão, tudo isso por meio da ceia. Está parecendo com o que a gente acredita, com o que a gente faz? Certo, vamos lá. Eu acho que, ao invés, em relação a tomar e receber perdão, eu não concordo. Eu acho que quando a gente toma, a gente reconhece o perdão de Deus, o perdão de Cristo, mas não ajuda a ser perdoado. Porque quando a gente reconhece, a gente já foi perdoado, sabe? Então, você não me ajuda a entender. Não ajuda a entender o perdão, mas não ser perdoado por meio dela. Até porque, talvez ele fale isso em relação ao fato de da Bíblia dizer o seguinte: aquele come em pecado, não pede justo para si. Eu não entendo, assim, eu entendo dessa forma
mas eu não entendo como ele entende. Sabe, que ela me perdoa. Não está entendendo? É meio que colocar o carro na frente dos bois. É colocar a ceia acima do sacrifício. Isso. Exatamente. Tanto é que a gente faz a reflexão, a gente vai analisar a nossa consciência antes mesmo de cear. E o que perdoa o pecado não é a ceia, mas a obra de Cristo que já foi paga lá e tal. Então, realmente, essa é uma das críticas que ele vai sofrer, né? Então, mais na frente ele vai sofrer uma dessas críticas. Ele até encoraja os cristãos como soldados de Cristo a beberem o cálice de sangue de Cristo para que ganhem força para renunciar ao mundo até o ponto de morrer por Cristo. Então, a referência ao martírio, né, que era tão presente naquele tempo. Né? Então, ele vai dizer que a ceia daria força também para que eles pudessem enfrentar, se fosse o caso, a própria morte, né, por causa da perseguição, por causa do nome de Cristo. Ele também atribuía a ceia um significado de união indissolúvel, né? O símbolo da água, do vinho e o pão ali representariam uma união indissolúvel, que não poderia se desfazer de forma nenhuma. A ideia era o seguinte: a água no cálice representava o povo de Deus. O vinho no cálice, claro, você já deve imaginar, seria o sangue derramado, né, de Cristo. A água, o povo de Deus; o sangue, o vinho, o sangue de Cristo. E essa mistura de água com vinho no cálice simboliza a união de amor inseparável entre os cristãos e, crucialmente, né, entre os cristãos e seu Senhor. Então, essa união, a água e o vinho ali, o povo de Deus e Cristo, representado pelo seu sangue, simbolizaria essa união ali que não poderia ser desfeita de forma nenhuma, e também esse amor do povo de Deus para com o seu Senhor e seu Senhor para o povo de Deus. Essa união é tão forte que não pode ser desfeita, né? Então ele apresenta ali, ele coloca ali mais um simbolismo para a ceia, essa união. Ele entende esse simbolismo, ele também vai estender esse simbolismo ao pão, né? Ele vai dizer que o pão tinha tantos trigos ali, né? O pão é feito de muitos grãos de trigo que são colhidos, moídos e amassados com água para formar um único pão. Então tinha ali muitos grãos, né? Muitos indivíduos ali que são moídos, amassados, misturados com água, para formar um único pão. Ele vai dizer que isso representa os muitos crentes, né, que são unidos para formar um só corpo. Mais uma vez eu discordo dele, porque se for pensar assim, que você tem um corpo, as pessoas, Cristo está tentando tudo sempre pela pessoa. Cristo, na sua pessoa, ele prefigurou o pão. Desculpa, eu não consegui ouvir bem no começo. Se for pensar assim, se for pensar pão, trigo, representar as pessoas. Ok, tem o pensamento dele. Mas eu discordo, porque se essa pessoa está a pessoa de Cristo apenas, porque em nenhum momento ele coloca as pessoas ali, ele se coloca para as pessoas. Então, ele está querendo dizer o quê? Que as pessoas têm certa ligação com a ceia. Não. É Cristo único. Sabe? Cristo não precisa da gente para ter essa ligação da ceia. Essa ligação da ceia, sabe? Ele se coloca para a gente. Sabe? Então não depende do método da gente, assim. As palavras de Cristo são fazer isso em memória de mim, não em memória nossa. Sabe? Então eu discordo com ele nesse sentido. São várias pessoas, a água representa nós, não. Eu creio que apenas Cristo. É como colocar a gente também no mesmo método de Cristo em relação à salvação. E nós não estamos nisso. Ele também Ele vai usar a ceia como um testemunho de reintegração, né? Ele vai falar que seria um vínculo jurado, a ceia seria um vínculo jurado, sacramentado, né? Que une os crentes como um corpo em Cristo. E por que isso é importante? Porque, como eu disse para vocês, ele viveu num contexto de perseguição. E nesse contexto de perseguição, a gente viu em aulas anteriores, na perseguição lá do imperador Décio, muitos crentes compraram até mesmo, com medo de morrer, né, compraram certificados de que tinham oferecido sacrifício aos deuses. Então eles acabam abandonando a fé, né? Então, mas alguns deles se arrependem e querem voltar. E ele diz que no meio desses crentes voltarem, né, ele chama isso de lapse, ou essa saída dos crentes, né, essa perda da fé, tem um nome teológico que eu esqueci agora, me ajude aí. Eles abandonam a fé. Apostasia. Eles apostatam da fé.
E aí eles querem voltar. E qual o meio deles serem reintroduzidos novamente nesse corpo da igreja? Qual a forma deles serem introduzidos novamente, aceitos, perdoados e tudo mais? Para Orígenes, a ceia. Então ele vai trazer esse poder da ceia, esse uso da ceia para reintegrar novamente esses crentes. Inclusive, nessa controvérsia lá, se ela vai, que na igreja africana, né? Ela não quer ter depois, que Agostinho, então já viu o espiritual de Agostinho. Isso. Agostinho vai dar uma controvérsia com os donatistas por conta dessa questão aí, né? Pelo que eu estou vendo, como você está falando, a Cipriano tem uma visão mais amável em relação a isso. Vai resumir depois toda a questão da ceia dele, que essa preocupação com a ceia vai se resumir nessa questão da união da igreja. A ceia vai se resumir a isso. Donato não quer saber, para ter sua unidade. Isso. Pronto, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for falar sobre Ambrósio. Então a gente vai entrar nesse assunto aí, essa divergência. Então ele tinha essa visão aí de reintegrar. Quando a gente for ver aqui mais na frente, basicamente a questão da ceia para ele era essa questão da união, tanto da igreja com Cristo como da igreja para com a igreja, né? Então ele tinha muito essa preocupação, esse acolhimento aí, essa união da igreja. Ele está muito ligado nisso. A ceia, e aí a gente vai chegar nessa questão que a gente viu, né? A ceia servia como um meio de reintegrar e reconfirmar a união desses arrependidos com a comunidade e com Cristo. A união da comunidade em Cristo se torna para Cipriano a função principal da ceia. Não é apenas sobre o indivíduo, mas sobre a construção e manutenção do corpo de Cristo. Ele tinha muito essa preocupação aí com essa união. E aí vem a crítica que se faz a ele, né? Vão acusá-lo de fazer uma mudança totalmente antibíblica. E vamos entender que mudança é essa, que a gente está caminhando para um dos outros itens. Que mudança é? Primeiramente vamos ver o que é que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus, o grande sumo sacerdote, oferece a si mesmo como um sacrifício perfeito a Deus Pai na cruz. Então Jesus é visto como o próprio sacerdote que oferece o sacrifício, e esse sacrifício, por sua vez, é o próprio Jesus. Então ele oferece o sacrifício, ele se sacrifica. Ele é tanto o sacerdote quanto o sacrifício. Não é isso? Não é o que a Bíblia ensina? Eles também entendiam isso. Jesus também mandou seus discípulos celebrarem a ceia em memória dele. Como nós citamos agora há pouco, Jesus diz: fazem isto em memória de mim. O que é que Cipriano conclui disso aí? Que Jesus está pedindo aos discípulos que façam exatamente como ele fez. Para ele significa que o líder da ceia, o bispo ou o presbítero, imita o que Cristo fez ao oferecer a Deus, o Pai, um verdadeiro e pleno sacrifício na igreja de Deus. Ou seja, a ceia passa a ser um momento de sacrifício. Está sendo o presbítero ou o bispo, está sendo o sacerdote que oferece novamente um sacrifício ali. Então a ceia não é um simples memorial ali, mas é um momento de sacrifício novamente. É como se Cristo estivesse sendo sacrificado várias e várias vezes ali ao Pai, agora por meio dos sacerdotes, dos bispos e dos presbíteros da igreja. Entendeu a diferença? Qual é a mudança que não é bíblica, que ele é acusado? Isso aí ficou por muito, eu não sei se ainda é assim, né? Mas isso aí prevaleceu aí. Ele já é acusado naquele tempo, isso aí. Aí seria esse caminho contra os papistas, né? Eles dizem que a nossa interpretação da Eucaristia é uma inovação. Já tem irmãos que criticavam Cipriano por essa interpretação sacrificial. Não, mas essa crítica aqui, pelo menos apresentada no livro, ela é mais recente. Ela está pós-reforma. Isso, essa crítica. Eu não pesquisei se havia crítica contemporânea a ele, né? No mesmo tempo que ele. Eu não observei, mas essa crítica aqui, ele sofre pós-reforma. Mas deve haver alguma crítica. A gente pode dar uma olhada e trazer no próximo domingo. Ver se tem, dar uma pesquisada, ver se tem críticas ali mais próximas ou no mesmo tempo que ele viveu, próximas ali, né? Antes da reforma. Porque essas críticas aí vêm muito forte pós-reforma. Né? Vamos lá.
como é que isso era visto antes de Orígenes, originalmente? Desculpa, originalmente aqui eu confundi com Orígenes, lembrei de Orígenes. Antes de Cipriano, como é que isso era visto originalmente antes de Cipriano? A ceia era vista por muitos como um sacrifício de louvor. Isso significa que a igreja, o povo de Deus, oferecia a Deus gratidão, adoração e a lembrança do sacrifício de Cristo. A ênfase na resposta de fé e louvor da congregação. Então a ênfase estava nesse simbolismo ali, no que representava, e as pessoas louvavam a Deus e adoravam a Deus pela lembrança do sacrifício, pelo que Cristo fez. Né? E com Cipriano, aí se torna um sacrifício propiciatório. A ceia se tornou um sacrifício propiciatório para Cipriano. Né? O que seria o propiciatório? Significa que o sacrifício tem o poder de apaziguar, propiciar, né, a ira de Deus e remover pecados. O que a gente já tinha observado um pouco antes também, né, que ele falava dessa questão de que entre os muitos benefícios ali, as muitas coisas que a ceia proporcionava, estava essa questão ali de perdoar pecados, né? Apaziguar pecados. Nesse sentido, o sacrifício da ceia faz algo para Deus. O que é que faz? Oferece algo a Deus para propiciar o seu favor. Então, mais uma vez ali, a ceia está oferecendo Cristo como sacrifício. Então, o sacerdote está repetindo aquilo que Cristo fez ao se oferecer como sacrifício para Deus. Então, essa é a ideia que ele vai introduzir e que é combatido posteriormente. Quem oferece o sacrifício, ele também, antes dele, né, ele também é o primeiro a começar a usar constantemente essa ideia, essa figura do sacerdote na igreja. Antes dele, né, antes de Cipriano, tanto Justino Mártir, Ireneus e outros usavam o termo sacrifício em relação à ceia, mas viam o povo de Deus, né, a congregação, oferecendo coletivamente esse sacrifício de louvor, de corações puros, né? Então era a igreja que oferecia esse sacrifício. Eles se referiam à ceia como sacrifício, mas era a igreja que oferecia aí como um sacrifício de louvor, né, de corações puros. Com Cipriano, ele começa a usar constantemente o termo sacerdote para se referir ao bispo ou presbítero que preside a ceia, o único chamado a fazer a oferta do sacrifício eucarístico, imitando o sumo sacerdócio de Cristo. Então, ele começa a introduzir essa ideia da figura do presbítero ou daquele que preside a ceia, como se fosse um sacerdote que vai fazer ali, imitar, né, o sumo sacerdócio de Cristo, né, onde ele se oferece a si mesmo a Deus. Alguma dúvida aí, gente? Tá tranquilo? Tinha esse contraditório que ele fala no início, né, sobre mudar aqueles que você já fez. Porque depois dessa história ele começa a acrescentar coisas que... O que ele, Orígenes e muitos outros pais da igreja têm como atenuante, né, como eu disse no início, é que eles não têm aquilo que a gente tem hoje, né? Então hoje a gente tem uma gama de livros falando sobre esses assuntos, muitos autores já se debruçaram, então muitos já se foi estudado, então hoje a gente tem essa facilidade, né? Mas ele está lá no pioneirismo, ele está lá começando, ele está buscando entender e vai lançando as bases. Um acerto aqui, um erro ali, Orígenes, ao combater uma heresia, deu margem para outras, e assim foi, né? Então, o que eles têm aí a favor deles, em um grande mérito, é de serem pioneiros, de se arriscarem, se lançarem nisso aí, né? Em defender a fé. Algumas vezes eles acertam, algumas vezes eles erram, mas até os erros deles serviram para que os outros pudessem estar aprimorando. Mas é muito disso que você falou, tem hora que parece que ele dá um passo para frente, dois para trás e vai, como muitos outros. Daí a importância da gente estudá-los para que a gente não cometa os mesmos erros e continue acertando porque eles acertaram, né? Então, essa é a importância. E aí, qual o significado, né? Por que isso é tão significativo? Por que essa mudança que ele proporciona é tão significativa? Primeiro, porque por causa do poder do ministro, né? Essa mudança tem dá um papel muito mais central e único ao ministro que preside a ceia, elevando sua posição para de um sacerdote que oferece um sacrifício em nome da congregação. É interessante que agora eu lembrei e a gente tem um movimento aí judaizante dentro da igreja que vai fazer com que cada vez mais esse pastor, esse ministro, pareça mais realmente como um sacerdote, né? A gente tem ali a arca, tem muita coisa aí que vai fazendo com que cada vez mais ele pareça e seja parecido com o sacerdote do judaísmo.
Também porque isso é importante, por causa da natureza da Eucaristia, né? A natureza da ceia. A Eucaristia passou a ser vista não apenas como um memorial e um ato de louvor, mas como uma oferta ativa de sacrifício que tem um efeito propiciatório, ou seja, que ajuda a tirar pecados ou agradar a Deus. Também é muito significativo porque pelo seu desenvolvimento doutrinário, né? O que é que acontece após isso? Essa ideia de Cipriano abriu caminho para o desenvolvimento da doutrina católica romana da missa como sacrifício, onde o sacerdote, atuando em persona de Cristo, né, na pessoa de Cristo, oferece o sacrifício de Cristo ao Pai. Ok, gente? Então, próxima aula, alguma pergunta, alguma... Essa questão essa visão, né? O católico ele acredita que o Papa, né, o Espírito da Única Pessoa Cristo. A gente acredita que o ministro atua em nome de Cristo, não é isso? Isso é diferente, né? Então, só uma palavra, ela tira todo o contexto. tanto é que o culto católico... E ele atua em nome de Cristo à medida que ele é fiel às Escrituras, né? Porque até mesmo quando a gente vai fazer a confissão de fé aqui, a gente promete, a gente está se comprometendo a ser fiel tanto ao líder, ao pastor da igreja, como aos presbíteros, à medida que eles sejam fiéis à Escritura, né? Então, em última instância, a gente está se comprometendo a ser fiel a Cristo. O reformado, ele parece o culto da sinagoga. O culto católico, eles tentam emular muitos aspectos do culto do templo. Só que o templo caiu. E não. E a forma, mas a forma, né? O católico ele dá muito ênfase nos sacramentos, em detrimento até da palavra. A escritura é o centro do culto reformado. Gente, próxima aula a gente vai ver sobre Ambrósio e eu também tenho preparei uma tabela, mas eu acho que a tabela não vai ficar bom, né? No data show, eu vou ver como é que eu vou fazer isso, mas eu estou preparando, né, uma tabela com as contradições, as diferenças entre as visões, as comparações entre a visão sobre a ceia de Cipriano, de Ambrósio e a visão reformada, pós-reforma. Teria como passar para PDF, não? Tem, eu posso mandar o que está aqui. Estaria acompanhando, seria melhor. Então, depois que eu apresentar, hoje nós apresentamos essa visão de Cipriano, aí próximo domingo a gente vai estar vendo essa de Ambrósio e creio que a gente termina a tempo de mostrar esse comparativo entre o que cada um acreditava, via como seria a ceia do Senhor e a visão reformada da qual a gente herda os ensinamentos, né? Então a gente vai fazer esse contraponto, né? A gente vai ver essa diferença. Ok, gente? Alguma dúvida? A diferença de olhar qual que essa medida? Redescobrindo os pais da igreja. É um verdinho? Não, não é verdade. Para livre. Eu não lembro o nome do autor, eu não vou conseguir lembrar agora. Mas eu posso te mostrar. Vou te mostrar quando encerrar. Irmão, pode orar encerrando? Santo Deus, graças te damos, Senhor, por estar essa semana e aprendendo, Senhor, da história da tua igreja, Senhor. Faz a nossa função, talvez agradecer mais a toda a sua disciplina, a piedade. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor, e conduz-nos em paz e segurança aos nossos lares, para que estejamos, Senhor, à noite, na tua casa, louvamos a mente santificando, Senhor, neste dia especial. E agradecemos por tudo, em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém.